telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que Deus continue abençoando a sua vida hoje, Deus continue abençoando a sua vida amanhã, e Deus continue abençoando a sua vida sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a você a estar aqui agora. Deixe o seu espírito pronto para ouvir o que Deus tem a falar para a sua vida. Esteja preparado. Você está pronto para o que Deus irá fazer? Você está pronta para o que Deus irá fazer? Deixe o seu coração ser carregado pelo poder do Espírito Santo. Deixe o seu coração ser conduzido pelo poder do Espírito Santo. Que o poder da vida de Cristo entre no seu coração e comece a modificar toda a sua estrutura. Que a sua vida esteja organizada no Senhor. Mesmo que a sua vida física tenha problemas, esteja em problemas, mas que a sua vida espiritual esteja organizada, porque aí de dentro para fora, o nosso Deus irá carregar você no colo dele, para que você consiga encontrar alívio na sua dor, para que você consiga encontrar a cura através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, para que a sua vida espiritual seja moldada e mudada no nome de Jesus. Por isso eu convido você a observar atentamente na palavra de Deus, esta palavra que vem do coração de Deus ao meu coração, para o seu coração. Acompanhe na palavra, tenha curiosidade, pegue a Bíblia, acompanhe essa palavra para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo juntamente comigo. Permita que a minha fé alcance a sua fé. Eu permitirei que a sua fé seja tocada pela minha fé. Eu permitirei que a sua fé alcance também a minha fé. Que Deus possa continuar te abençoando. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Hebreus. Sim, no livro de Hebreus. Capítulo de número 2 de Hebreus. Versículo 14. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Observe atentamente esses versículos. É onde nós iremos entrar com a palavra de Deus ao seu coração. Nós falaremos agora de domínio. Sim, falaremos do domínio de Jesus e do domínio da morte. Domínio da vida e o domínio da morte. Acompanhe nessa pregação o que Deus irá fazer para capturar você e resgatar para a glória dele. Observe o que a palavra de Deus fala no versículo que você leu comigo, que diz que, como os filhos são de carne e sangue, Jesus também participou desta condição. Para que Jesus participou desta condição humana? Para que através dessa condição ele viesse a morrer e aí derrotasse, ele chegasse a derrotar, né, aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Entenda, a morte não é um acaso. A morte não é uma consequência. A morte não é uma questão da vida. Porque está vivo, deve morrer. Já ouviu isso? Não. A morte é um espírito maligno. Sim, a morte é um espírito dominado pelo seu criador, chamado diabo. A Bíblia diz que foi o diabo que gerou isso chamado de morte. Se você acompanhar, você vai ver no livro de Judas. Se você tiver interesse, você vai ver que lá fala que o arcanjo ele estava lutando, Miguel estava lutando contra Satanás, porque Satanás queria saber a respeito do corpo de Moisés. Se você voltar um pouco na palavra, você vai ver que quando Moisés vai morrer, ele sobe ao monte, e ali o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pega a vida de Moisés, pega o corpo de Moisés e esconde. Lembra que eu falei que nós iremos falar sobre domínio? Exatamente. Deus esconde o corpo de Moisés. E quando Deus pega e esconde o corpo de Moisés, Satanás não sabe onde está o corpo de Moisés, porque toda pessoa que morre deve ver e passar no espírito da morte. Sim, eu falo de pessoas físicas, ok?
Então, ele queria saber onde estava o corpo de Moisés. Voltando para Jesus. Nós estávamos lendo sobre isso. Voltando-se para Jesus. Jesus entra em condição humana. Jesus é espírito e saiu da condição de espírito e se tornou um ser humano. Ele começou a andar entre os homens. João capítulo 1, versículo 1, em especial, versículo 13. Diz que Jesus ele começou no 13 e no 14 a andar entre as pessoas. Ele se tornou carne. Ok, o Espírito, que é Jesus, se torna carne. Para salvar a vida dos homens. Lembra de domínio? Se você for pesquisar domínio no dicionário, ele vai falar sobre uma parte de herança, de território, que alguém tem um território, uma dimensão. Que uma pessoa ela tem o total direito sobre uma certa dimensão, sobre um certo espaço. Então isso é domínio. Então o domínio da vida é diferente do domínio da morte. No domínio da vida, Jesus, ele é espiritual e o espírito agora se torna homem. E mesmo sendo homem, ele continua vivendo a vida no espírito. Sim, continua vivendo a vida no espírito para salvar os homens, não da morte física. Entenda, o domínio de Cristo ele vai além desta terra. O domínio de Satanás também vai além desta terra. Existe uma coisa chamada de reino ou domínio. O reino do Espírito. O que seria o reino do Espírito? Reino, você já sabe, é um local onde reside, mora um rei, a sua família real e os seus súditos. Ele tem um domínio de espaço de terra. Ele tem um domínio de um lugar. Então, o reino do Espírito é um domínio de um lugar espiritual. Jesus, quando veio em forma humana, ele passou por todas as afrontas que eu e você passam. Por perseguições, por tentações, por prova, por dor, por desânimo. Sim, ele passou por tudo isso. Para vencer e provar a mim e a você que é possível, no domínio humano, você se tornar espiritual para o domínio do Espírito, que é o reino espiritual. Você consegue acompanhar o raciocínio? Você consegue compreender o entendimento da graça? Existe o reino do Espírito. E nesse reino do Espírito, eu já falei em outra mensagem, ele se divide em dois. O reino espiritual divino e o reino espiritual satânico. Ok? Satanás, ele tem o domínio da morte. Porque é um espírito maligno. Ouça, não apenas escute, ouça o que eu estou dizendo. Satanás, ele tem o domínio do espírito maligno chamado de morte. E existem dois tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. E os dois passam pelo domínio do diabo. É por isso que quando um cristão ele volta à sua casa, que é para o seio de Deus, para perto e junto de Deus, ninguém fala que ele morreu. Ou pelo menos não era para falar. Fala que ele descansou, fala que ele voltou para casa. Por quê? Porque agora ele não morreu, ele não passou por essa pressão espiritual de um espírito maligno dominador chamado de morte. Agora, quando a pessoa não tem Deus, ou quando a pessoa tem Deus no seu coração de forma equivocada, ele passa por dois processos de morte. A morte física e a morte espiritual. E nós estamos falando de domínio. Satanás tem total domínio, ou seja, há um lugar, uma permanência de lugar, uma habitação, um território. Isso é domínio, um território. Satanás tem um território a respeito das vidas das pessoas. E eu quero me concentrar
No domínio de Jesus, que é a vida, e no domínio de Satanás, que é a morte, através do espírito de morte. Sim, nós vamos entender um pouco sobre isso. Entenda, a Bíblia diz que Jesus é a própria vida. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que é vida? Você consegue entender o que é vida? Vida no sistema humano de se entender, na razão humana de se entender a respeito de vida. Vida é o percurso de quando você nasce e percorre até a sua morte. Então, vida é um percurso. Vida é a sua existência, da sua chegada nessa terra até o seu término nessa terra. Esse é o conceito humano. Só que o entendimento do Espírito, vida, vai além de percurso. Vida é a essência do próprio Deus. A vida é o próprio Deus. Porque a vida humana, ela termina nessa terra. Quando a pessoa morre, humanamente falando, ela é enterrada e ali a sua existência fica apenas na lembrança, com recordações. Ok? Entenda sobre isso. A vida humana é uma coisa. A vida no Espírito é outra coisa. O que você precisa hoje é a vida no Espírito. Jesus tem a vida eterna, a vida no Espírito, pelo reino do Espírito. Jesus não veio te livrar da morte física. Jesus veio te livrar da morte espiritual. E eu lembro que, um tempo atrás, na minha infância, se falava sobre a morte eterna. Jesus não veio te livrar apenas da morte eterna. Porque para chegar à morte eterna, você deve estar morto espiritualmente. E eu espero que você não esteja morto e nem morto espiritualmente. Jesus veio nos livrar de um domínio satânico, de um domínio de um demônio, de um espírito maldito chamado morte. Esse espírito maligno ele não só ceifa, acaba com a vida humana, não. Ele começa a destruir valores. A primeira coisa que esse espírito maligno faz é destruir valores humanos. Aquilo que era bom já não é mais, e aquilo que era errado agora torna-se certo. Uma conversinha errada ali. Sim, é assim mesmo o espírito de morte. Não tem problema algum eu tomar uma cerveja sozinho ou com alguns amigos. Não, eu não vejo problema eu ouvir certas músicas. Não há um problema eu, de vez em quando, eu extravasar e aí eu xingar. Esse espírito de morte, ele começa a destruir a moralidade. Sim, depois de destruir a moralidade, ele começa a se concentrar como que corroendo a sua espiritualidade. Agora, a consciência de Deus em você começa a se perder. Você já viu aquele homem, aquela mulher que era um homem de Deus e era uma mulher de Deus e se concentrava nisso e agora todos estão falando, meu Deus, mas o que aconteceu com aquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã? Sim, esse é o espírito de morte. O espírito de morte ele começa a corroer a integridade do Espírito Santo no seu espírito. Ele é um espírito maligno, ele não respeita ambientes, ele não respeita coisas físicas, ele não respeita a tua força de vontade, ele não respeita a tua intelectualidade, ele não respeita se você é pastor, ele não respeita se você é padre, ele não está nem aí para você se você é um religioso, se você vai à igreja ou não, se você é dizimista, se você acredita na Bíblia ou não, se você diz que é certo ou errado, ele não se importa com isso. Ele vai destruir aqueles que não estiverem concentrados e firmados na vida. Ah, não, mas eu tenho Jesus, Jesus está no meu coração. Eu ando com Jesus. Eu falei uma outra palavra, em uma outra mensagem para capturar você para a glória de Deus, que não é você andar com Jesus que é importante. O importante e necessário é você estar em Jesus, embutido dentro da palavra, vivendo a palavra, sendo como Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, agora refletindo a mesma imagem, uma imagem exata que é de Cristo.
Sim. Mas aí o espírito maligno, como corroendo, ele começa a corroer aquilo que é espiritual. Você não tem mais interesse de saber sobre as coisas de Deus, você não se importa mais com as coisas de Deus. Você se importa para o dinheiro que circula no meio do povo de Deus. Ou você se importa apenas em estar lá para tentar se aliviar. Já viu aquele ditado satânico mundano de cara? Não, você tem que ir para a igreja que é como que uma tomada. Você vai lá e conecta e aí você se enche para a semana toda. Jesus se tornou apenas uma recarga. Como uma recarga no seu celular, você está descarregando o seu celular, aí você coloca na tomada e aí você consegue e desconecta e usa mais algumas horas. Ah, aquele culto foi uma bênção. Como foi, irmão, o culto? Uma bênção. Como foi, irmão? Maravilhoso, uma bênção. Que tipo de bênção que você está vivendo? O irmão do seu lado ainda continua com doença. O irmão do seu lado ainda continua com depressão. Você continua com depressão. Você continua com o espírito maligno de angústia, falando vozes da tua cabeça, e o culto foi uma bênção. Ah, foi uma bênção. Entenda, esse espírito chamado espírito de morte, que é domínio do diabo, é domínio de Satanás, ele tem um domínio sobre esse espírito. Ele domina sobre ele, está na palavra, você leu comigo. Ele começa a corroer a estrutura espiritual, a parte divina em você. Sim, há uma parte de Deus em você. Há uma parte divina em você. Agora você não se importa mais com os cultos. Você perde um culto, perde outro. Não, tudo bem. Você se importa muito com Santa Ceia. Ah, será que eu vou ceiar? Você se importa muito se alguém olha para você. Você está entendendo? Começa a deturpar, destruir, acabar com a moralidade do Espírito de Deus em você. A autonomia do Espírito Santo começa a ficar de lado. Sim, e o que acontece? Aquilo que era bom para você torna-se um pouco ruim, um pouco desgastoso. O domínio do diabo, o domínio de Satanás sobre esse espírito maligno é tão danoso que ele entra nesta terra como morte física e entra no reino do Espírito como morte espiritual. Sim, ele faz isso. Talvez você viva chorando à noite. Talvez você seja essa pessoa que tem uma doença que você apenas se adaptou e acostumou com ela. Você não entende que é um espírito maligno geracional de enfermidade. Lembre-se, recorde-se, o que é o espírito maligno geracional. É o bisavô que bebia, o avô que bebe, o pai bebe, o filho bebe. A bisavó que se separou, aí vem o bisavô e se separa, aí vem o avô e se separa, aí vem o pai e se separa, aí vem o filho e se separa. E sabe, existe pessoa que diz assim, não tem nada a ver. Verdade? Para essas pessoas, nada tem a ver. A única coisa delas que tem a ver é com coisas físicas. Ela se importa com dinheiro, ela se importa com orgia, ela se importa com musiquinhas, ela se importa em ter o seu dinheiro no final do mês ou no começo dele para comprar comida. São glutões. Por isso que falam que não tem nada a ver. Mas o espírito maligno de morte atua nessas pessoas também. Estão mortos espiritualmente. Será que você está morta e morto espiritualmente e ainda não sabe? A vida de Deus, ela transforma o homem de dentro para fora, a mulher de dentro para fora. Mas você não conseguiu esquecer do problema do passado e você diz que é cristão. Ok, Jesus Cristo, ele tem o domínio da vida. De preservar sua vida nessa terra. Sim. Te dá uma vida eterna. Sim. Mas te dá uma vida no teu espírito. A vida no Espírito é a melhor que existe. O domínio de Jesus é o domínio da vida. Jesus, ele é vida. Ele traz a vida para você. Já viu aquelas pessoas que vivem desesperadas e solitárias e sozinhas? Talvez você seja assim. Vai para a igreja, corre para a igreja, ora, louvado seja Deus, aleluia. Mas mesmo assim é só. No seu coração tem um vazio. Vai para um bar, vai para a festa, vai para a escola, para a faculdade, para a academia.
mas mesmo assim você é só. Você já viu isso? Você entende sobre isso? Agora, observe o versículo. Diz assim, que para que por sua morte de Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Entenda, o medo também é um espírito. Sim, o medo também é um espírito. Escravizados pelo medo da morte. Pelo espírito de medo que gera espírito de morte. Jesus, ele tem um domínio da vida, tanto a vida natural quanto a vida espiritual. E essa vida espiritual não é só dizer que é cristão. Aleluia, glória a Deus. Não, vai além disso. A vida do Espírito te dá capacidade, autonomia para entender coisas espirituais que os homens naturais não conseguem compreender ou ver. Você talvez esteja vivendo com a enfermidade. A vida do Espírito te dá a possibilidade de no seu corpo você ser curada e curado agora. Sim, é possível nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui conversando, Deus usando você agora, o Espírito Santo curando você vomitando a enfermidade. É possível que a libertação chegue agora ao seu coração, aquele medo, aquela tristeza, aquele desânimo suma, porque o domínio da vida estará aí em você. Jesus é vida, ele tem total domínio. Lembre-se, domínio é território. Domínio é um espaço. Jesus governa esse espaço que você vê, chamado terra, coisas visíveis, e domina também o reino do Espírito. Mas o diabo também quer dominar as coisas da terra e as coisas do Espírito. Você precisa ter a compreensão divina. Talvez na sua vida você não tenha vivido tão bem assim. Não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Já viu essa? Já viu essa? Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. O resto a gente conquista. Conquista o quê? Procura uma pessoa com câncer e diga, não. Você tem dinheiro, o resto... Não existe isso. Procure a pessoa em depressão. Ela tem saúde física plena. Procure saber se de fato ela é feliz. Não, mas a pessoa não tem depressão, a pessoa não tem nenhum tipo de câncer, não tem nenhum problema desse. Mas a pessoa está com problema financeiro. Não, mas todo mundo tem problema. Sim, todos nós temos problema. Jesus mesmo fala, a Bíblia mesmo fala, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ok, nós sabemos que os problemas existem. Mas você não tem conseguido sair do problema. Você sai é como que se você corresse e tivesse a corda puxando em você. E você vai avançando, e essa corda puxa você para trás novamente. Você vai avançando e puxa para trás novamente. É um espírito chamado espírito de morte, que vai destruir sonhos, idealizações, realizações, espiritualidade, entendimento no espírito. A crença, o entendimento que você é curada e curada no nome de Jesus. Que você já foi liberto e liberta daquele trauma do passado que você está enfrentando ainda hoje. Sim, daquele abuso lá atrás, na sua infância, que você sofreu e até hoje você sofre espiritualmente, calado e ninguém sabe. Ou talvez poucas pessoas sabem e não conseguem te ajudar. Sim, você trancou as 7 chaves. Você fechou aquilo e disse, não, esqueci. Tá dando certo, esqueci, mas a dor continua. O domínio de Jesus, ele arranca essa dor. O domínio do diabo, que é a morte, ele coloca essa dor. Em que domínio você está? Em que lugar você está? Lembre-se, domínio é território. É como eu falei em outra mensagem, pesquise e procure as mensagens anteriores. Sabe, existem aquelas pessoas que dizem, Jesus é o meu Senhor, eu sou cristã, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu já li a Bíblia. De novo, ler a Bíblia, saber fatos sobre Jesus, não altera o seu relacionamento com Ele. O que vai alterar o seu relacionamento com Jesus é você se tornar a palavra de Deus, você viver a palavra de Deus em seu coração.
Se a Bíblia diz pode, você diz pode. Se a Bíblia diz não pode, você diz não pode. Mas talvez hoje a Bíblia diz assim, pode, você pode. A Bíblia diz não pode, você diz pode. Esse está o problema. O espírito de morte, ele vem causando problemas espirituais das pessoas. E dão nomes científicos aos espíritos malignos. Aquilo que era espírito maligno que atua na mente agora tem nomes. E as pessoas se acostumaram a adaptar. Não, você não pode falar sobre isso. Essa pessoa, ela é assim, respeite. Porque as pessoas não conseguem mais ver claramente o domínio, o local chamado reino do Espírito. Não há mais autoridade, autonomia de Deus, talvez, nas igrejas. Porque procura-se cura, procura-se libertação, e você vê muita movimentação. Muito choro. Entenda, Deus não atende o homem com pedidos humanos. Deus atende o homem com pedidos divinos no homem. Está escrito na palavra de Deus sobre isso. Que se você pedir de acordo com a vontade de Deus, Ele te ouve. Então não é apenas o pedido humano que vai fazer Deus te ouvir. É o pedido do homem envolvido na palavra de Deus, que é a palavra divina, e aí Ele vai te ouvir. Você deve saber que tipo de território ou domínio você se encontra. Mas você diz que é cristão, você diz que é cristã, e você bebe. Você diz que é cristão, você diz que é cristão, mas você vai para a festa, você deixou de ir para a casa de Deus. Você questiona, você é um questionador. Você não tem nada a acrescentar, você nunca ajudou alguém a ser curado no nome de Jesus, ou ninguém chegou para você e disse, seja curada e curado em nome de Jesus, e nada aconteceu. Mas você gosta de questionar. Sim, a palavra de Deus, ela é verdade. E não existe duas verdades, existe apenas a verdade da palavra de Cristo. Qual a verdade de domínio, de território você está vivendo? O domínio da vida? Jesus é vida, Ele te dá domínio de vida, Ele te resgata não apenas para viver com dinheiro, com trabalho, com saúde, o resto a gente conquista. Não. Jesus te deu a autonomia para você ser feliz no Senhor. Para você entender o que é o reino do Espírito. Jesus te trouxe a vida divina para você. Ele, divino, se tornou humano. E agora, divino novamente, quer entrar em você como humano e tornar você divino como Ele. O território da vida. Jesus é vida. Mas talvez você não esteja vivendo nessa vida. Vai para a igreja. Não vai para a igreja. Não tem um tempo. Ah, não. Já viu aquela expressão maldita, mundana? Eu estou no corre-corre. Vive no corre-corre e nunca tem tempo para o Senhor. Espera que Ele faça alguma coisa por você como o seu súdito, o seu servo. É você que deve ser súdito dele. É você que deve ser a serva dele. Não deu tempo, estava no corre-corre. Em que domínio está esse corre-corre? Se for o domínio da morte espiritual para a tua vida espiritual, você está em perigo. Se o teu corre-corre, se a tua vida tem te afastado do Senhor, tem te afastado da presença de Deus, você está correndo perigo. Porque há um domínio e um outro domínio. Em que domínio você está? Uau! Em que domínio eu estou, meu Deus? Uau! Quem de fato rege a sua vida? Não, Jesus é quem rege minha vida, Deus. Ok, como você prova isso? Eu creio em Jesus, eu oro. Isso não é reger. Não é estar sob o domínio de Jesus. Estar sob o domínio de Jesus é estar no território dele. E estar no território dele é estar na sua palavra, porque a palavra e Jesus são um. Coloque o domínio da vida em seu coração.
Deixe a vida modificar a sua vida, curar suas feridas. Sim, deixe a vida retirar a morte, o domínio da morte. Há um espírito chamado morte que o diabo domina esse espírito. E talvez esse espírito tenha dominado em alguma parte da sua vida. Você vive com ansiedade, é o espírito da morte que está gerando isso. Você vive em depressão, é o espírito da morte que está gerando isso. Você quer ficar se afastando, se isolando, o espírito da morte está envolvido nisso. Sim. Você não quer comer, você come demais, espírito da morte envolvido nisso. É domínio da morte essas coisas. O domínio da vida te traz a luz, a clareza em seu coração, de fato de quem você é no Senhor Jesus. Creia que Jesus quer te dar o domínio da vida, quer curar suas feridas, retirar essa dor, retirar essa enfermidade. É possível o seu sangue ser tratado por Jesus. É possível você ser curada agora mesmo. É possível, creia. Apenas creia. Deixe o Espírito Santo, que é fogo, dominar com o território em seu coração. É possível a cura agora. Enquanto nós estamos falando, é possível você vomitar a enfermidade. Você começar a tossir e a enfermidade sair do seu corpo. É possível. Não desacredite do domínio da vida. A vida te traz paz. A vida te traz libertação. A vida te traz cura, porque a vida é Jesus. E Jesus é a sua salvação. Creia, portanto, no domínio da vida e rejeite o domínio da morte. Que Deus abençoe sua vida. O seu coração se fortaleça na vida, no domínio da vida. Eu decreto e declaro sobre a sua vida. Eu decreto e declaro sobre o seu coração a vida agora em nome de Jesus. Domínio da vida agora em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo sobre a sua vida agora, da cabeça aos pés. Todo demônio, todo espírito maldito, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno de enfermidade, toda enfermidade nos rins, toda enfermidade no pulmão, toda enfermidade no coração, toda enfermidade no sangue, para fora em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito de Deus, agora mesmo, receba o impacto do Senhor, o impacto da glória de Deus, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, sinta agora o fogo do Espírito Santo, comece a tossir, comece a vomitar, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, deixe que o domínio da vida entre em seu corpo agora, domínio da vida no nome de Jesus. Receba o domínio da vida agora. Receba o domínio da vida agora. A vida é Jesus. Jesus está com você. Toda ansiedade, todo espírito de ansiedade, para fora no nome de Jesus. Todo espírito maldito de ansiedade, para fora no nome de Jesus. Toda inquietação no coração, para fora no nome de Jesus. Todo espírito de raiva, todo espírito de zanga, para fora no nome de Jesus. Todo espírito maligno, ouça a minha voz. O espírito de vida, o domínio de vida está no meu irmão, está na minha irmã. Receba a vida agora no nome de Jesus. Seja agora transformado, seja agora curado no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que a autoridade de Deus esteja sobre a sua vida agora no nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo te acompanhe agora. Que o fogo do Espírito de Deus te acompanhe. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo, eu trago o domínio da vida para você, domínio da vida para você, vida agora para você, no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Alegre-se no Senhor. Sim, regozije-se no Senhor. Deixe Deus encher seu coração. Deixe Deus encher seu coração. Deixe transbordar o seu coração. A vida está aí. A vida está aí. Receba a vida no nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro no nome de Jesus.